Bom dia, pessoal, meu nome é Caio Crisóstomo, fiz esse slide juntamente com o Thales Costa Barreto e a gente vai estar falando um pouco para vocês o que é análise de óleo. Análise de óleo é uma das técnicas mais utilizadas hoje, atualmente nas indústrias do Brasil, do Ceará, talvez até no mundo. É uma manutenção preditiva, é uma das formas de manutenção preditiva. E hoje a gente vai estar falando um pouco dos princípios, da forma de funcionamento dessa análise e tentando entender por que as indústrias utilizam tanto, essas indústrias que têm equipamentos pesados, com utilização de óleo para lubrificação e até para arrefecimento. E a gente vai estar explicando um pouco dessa técnica. Já no primeiro slide a gente vai analisar o que é de fato análise de óleo. Então, análise de óleo nada mais é do que uma forma de verificar a saúde do equipamento. Então, muitas pessoas fazem analogia com o exame de sangue que nós seres humanos fazemos. A verdade é que você vai coletar, como a gente vai ver daqui a pouco, uma fração do óleo daquela máquina para ver os níveis de impureza, a qualidade do óleo e afins. Então, a análise de óleo é uma forma de manutenção preditiva, assim como é a análise de vibrações, assim como é a inspeção com ultrassom, inspeção térmica e tantas outras que muitas pessoas conhecem e que são básicas aí também na indústria. Bom, a gente pode ver logo abaixo aí nesse esqueminha que os pilares da análise de óleo são justamente esses. Você tem um aumento no desempenho e uma consequente redução no tempo da máquina, do equipamento parado. Também temos um aumento na confiabilidade, ou seja, você pode confiar mais no seu equipamento, ele não vai parar, você vai saber quando ele vai parar, o que também acarreta uma redução de custos e uma redução de peças compradas precocemente por causa de algum problema, algum erro na máquina. Já no próximo slide a gente vai ver que a análise de óleo pode ser feita tanto em equipamentos industriais, como a gente começou falando nesse slide, como em equipamentos domésticos. Então, toda revisão de carro tem a troca de óleo. Você poderia sim fazer uma análise de óleo. Nesse caso, muitas pessoas dizem que não compensa analisar essa qualidade de óleo antes da troca, porque a cada 10 mil quilômetros ou um ano o óleo já está bom de ser trocado no seu carro. Então vemos aí motores, sistemas hidráulicos, transmissões e mancais, e temos um esquemazinho, uma fotinha representativa de cada um deles. O último é um rolamento, mas que muitos mancais de deslizamento utilizam óleo também. Seguir. Como é feita a análise de óleo, né? Então, muitas pessoas ficam na dúvida, mas se a máquina está em funcionamento, como é que a gente vai tirar o óleo? Bom, a maioria dos equipamentos industriais pesados e grandes que são projetados para serem utilizados com funcionamento à base de óleo, eles já são pensados de uma forma que existam pontos de coleta, o que facilita bastante essa análise, né? Então, geralmente existem pontos de coleta em locais favoráveis à análise, onde são coletados geralmente 150 ml do óleo, do fluido, o que é que seja a ser analisado. Os ensaios a serem realizados, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente, são selecionados juntamente com o fabricante e com o laboratório responsável por fazer as análises. Então é emitido um relatório com base no histórico do equipamento. Então, geralmente alia-se sempre a uma nova coleta a coletas passadas para você comparar o estado do seu óleo atual com o estado do óleo passado, para ter uma ideia da tendência que esse óleo tem. Se ele está piorando, se ele está melhorando, e o porquê e como isso pode ser alterado. Bom, então vamos falar um pouco dos tipos de análise. Existem diversas análises diferentes. Existem muitas formas de analisar o óleo de uma máquina, assim como existem muitas formas de analisar o seu sangue, como a gente usou essa analogia no começo dessa videoaula. Mas as mais comuns a gente vai estar falando aqui, que são essas quatro que vocês podem ver, que é a análise de elementos químicos, a análise ferrográfica, né, ou ferrografia, a análise do potencial de verniz e a análise da viscosidade. Bom, a primeira análise, que é a conhecida análise de elementos químicos, ela vai informar então os níveis de desgaste, contaminação ou aditivação no óleo. Esses três grupos eles são divididos porque a gente pode ver bem claramente os elementos químicos em cada um dos três grupos. Então, no desgaste, por exemplo, eles vão indicar as condições das peças do equipamento. Então, eu vou ver níveis de ferro, níveis de alumínio,
partes do meu equipamento que podem estar contidos no óleo. No próximo grupo, que é a contaminação, eles vão indicar já a presença de mistura com particulados externos, quando eu, por exemplo, tenho um furo na minha máquina, e aí eu estou recebendo partículas que não deveriam e que não fazem parte do meu elemento de forma alguma, mas que estão presentes no óleo. E por último, a aditivação. Então eu vejo de fato a qualidade do meu óleo, eu vejo qual o nível que está meu óleo de sujeira, que está meu nível de algum aditivo, algum detergente que eu coloquei em solução com o meu óleo. Bom, então aqui no próximo slide nós vamos ver aqui os elementos químicos que são buscados em cada um dos grupos, né, que seria desgaste, contaminação e ativação, como acabamos de falar. E como podemos ver aí no desgaste inicialmente, são basicamente metais, né, ferro, cromo, entre outros. O que acontece é que esses metais eles são fortes indícios de que alguma parte do seu equipamento já está se desgastando. Então, se por exemplo sabemos que em um mancal de deslizamento tem uma alta composição de ferro e alumínio, e nós começamos a ver que no óleo existem altos níveis de ferro e alumínio, a gente pode supor que esse mancal começou a se desgastar. Então, geralmente é preferível, inclusive, que em equipamentos tenham-se materiais diferentes para que possamos saber qual é a peça que está sendo desgastada. Então, esses níveis eles são sempre colocados em relatório, em formas de parte por milhão, ou o que for mais conveniente para a indústria, mas que ela deve estar constantemente monitorando esses níveis e saber relacionar cada nível a cada peça. Já na contaminação, nós vamos ver níveis também de alumínio, silício, sódio e potássio. O silício, como vocês bem devem saber, é um dos principais componentes da areia. Então, são fortes indícios de que está tendo uma contaminação de poeira, de sujeira. Existem também contaminação, por exemplo, em um condensador, digamos. Um condensador ele troca calor de uma água desmineralizada para uma água apenas filtrada. Caso exista uma contaminação da água desmineralizada por parte da água filtrada, nós teremos níveis de sódio e potássio mais altos. Isso pode causar furos numa turbina que esteja ligada a esse condensador, ou numa caldeira que esteja ligada a esse condensador. E já na aditivação nós temos inúmeros elementos químicos, que como vocês podem ver são basicamente modificadores de atrito, são detergentes, entre outros. Bom, agora vamos falar um pouco da análise ferrográfica, que é uma das análises mais importantes e mais comuns dentro da análise de óleo, né? Basicamente, na ferrografia, você vai fazer uma quantificação e uma análise analítica das partículas de desgaste, ou seja, das limalhas. O que são as limalhas? As limalhas são os particulados de ferro ou qualquer outro particulado que venha junto com o óleo. Eles são microparticulados que vão ter formas características, como a gente vai ver mais à frente. Então, essas limalhas, esses micropartículas, elas são utilizadas para determinar qual está sendo o tipo de desgaste e qual sua possível origem. Então ela é muito útil para saber onde eu devo intervir na minha máquina e como eu devo intervir. Os princípios básicos dessa análise são então que todas as máquinas se desgastam. Elas geram partículas nesse desgaste e esse tamanho, essa quantidade de partículas indicam para a gente qual que é o nível de severidade do desgaste. E que a morfologia e o acabamento superficial dessas partículas, desse particulado, dessa limalha, podem indicar o tipo de desgaste. E aí eu posso saber onde eu intervenho na minha máquina. No próximo slide a gente vai ver um pouco do processo, de como é que acontece. Então a amostragem deve ser feita com a máquina em funcionamento, e isso serve para praticamente todas as análises de óleo. Geralmente prefere-se uma análise em funcionamento. E o ponto de coleta, tem que ter muito cuidado na hora que você, engenheiro mecânico ou qualquer profissional da área de metal mecânica, for projetar um ponto de coleta de uma máquina. Porque os pontos de coleta preferíveis são anteriores ao filtro. Se você faz uma coleta posterior ao filtro, é provável que a sua análise de óleo não seja fiel, não seja coerente com a máquina, porque ela já está pós-filtrada.
então não vai ter muitos particulados que são utilizados na ferrografia. Então essas amostras são enviadas para análise e são feitos dois exames diferentes, o analítico e o quantitativo. Então, basicamente, o exame analítico ele vai ser feito através da observação visual das partículas, para que possamos identificar os tipos de desgaste presentes. Basicamente, para vocês entenderem, o exame analítico ele é feito da seguinte forma. O óleo é bombeado numa lâmina de vidro, onde um campo magnético atua. Esse campo magnético faz com que as partículas maiores fiquem retidas próximas à mangueira e as menores sejam levadas para o final da lâmina de vidro. E aí nós sabemos que as partículas magnéticas estarão alinhadas com as linhas de força do campo magnético e as partículas paramagnéticas irão se depositar de forma aleatória. Já no próximo slide a gente vê representativamente isso que eu acabei de falar. E nessa terceira e última foto, uma máquina onde é feita essa análise de óleo. Bom, já falando dos tipos de desgaste identificáveis, nós temos a esfoliação e a abrasão, que são dois muito comuns. A esfoliação é gerada sem necessidade de contato metálico, portanto ela é causada geralmente por uma diminuição na espessura do filtro, um eventual vazamento de óleo ou até uma perda de qualidade no óleo. Então ela é feita por uma transmissão da força tangencial entre as peças e pode acabar danificando uma das peças ou ambas. As partículas são geralmente pequenas, entre 5 e 15 micrômetros. E já a abrasão ela se assemelha muito a uma usinagem de fato dentro da nossa máquina, onde um grão de areia ou qualquer outra partícula dura ela acaba torneando de fato o eixo que está girando, né? É um dos problemas mais comuns que acontecem em grandes fábricas. Nesse próximo slide nós vamos ter algumas fotos esquemáticas de cada um dos tipos de problema comumente visto na análise analítica. Temos mais para frente então o exame quantitativo, né, que já é a parte que vê diretamente a quantidade dessas limalhas. Basicamente o procedimento é o mesmo, então sobre a mesma lâmina de vidro onde se depositaram as limalhas para o teste analítico, nós vamos colocar uma luz por baixo e fotocélulas, como vocês podem ver aqui nesse próximo slide, vão identificar a quantidade sombreada e vão fazer cálculos em ambas as zonas L, ou large em inglês, né, as zonas dos particulados maiores, e na zona S, de small, dos particulados menores. E a partir disso nós vamos ter um resultado quantitativo das limalhas presentes na análise de óleo. Bom, vamos falar agora aqui um pouco de análise de potencial de verniz, que é muito importante, principalmente em usinas termoelétricas ou qualquer outra indústria que possua turbomáquinas, como por exemplo a CSP, que está aqui no Ceará. Ela possui uma turbina a vapor para que o seu consumo de energia seja em parte fornecido por essa turbina. Então é preciso fazer um potencial de verniz no óleo que lubrifica essas máquinas, porque o verniz é basicamente uma película fina e insolúvel de óleo, é como se fosse uma borra de café, que é formada a partir desses subprodutos do óleo e da própria degradação. Então o potencial de verniz é um cálculo adimensional que representa a capacidade do óleo de produzir verniz, existindo uma faixa de confiança entre 1 e 100. Então basicamente é feita essa análise para saber se já tem muito verniz depositado, se muito mais verniz está propício a ser depositado nessas paredes. Então o ensaio, basicamente uma pequena porção da amostra, assim como é feito aqueles 150 ml que eu já havia falado. Essa amostra é envelhecida para ver a alteração da coloração, que são então quantificadas, né, via uma instrumentação óptica, basicamente, também conhecido como espectrofotometria. E assim, o potencial de verniz, como a gente falou, ele é quantificado de maneira proporcional. Então depende muito de cada análise, ele não tem um padrão fixo. Mas para cada máquina, dependendo do histórico, ele vai criar uma proporcionalidade. Então basicamente isso, tem uma foto representativa aí das colorações que o verniz pode atingir e um relatório de verniz como ficaria. Então basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Mas basicamente é isso.
Agradeço a todos e um bom final de semana.